amigas, tudo bem? Eu sou a Lisa Torrano, apresentadora aqui do canal Fogo Ancestral. Hoje a gente vai aprender uma receita de focaccia deliciosa. Mas antes de começar o vídeo, já peço para vocês, por favor, curtam aqui o vídeo, caso não sigam, sigam o canal e deixem um comentário aqui embaixo. É assim que o YouTube ele vê que o nosso vídeo tem valor e começa a distribuir esse vídeo para mais pessoas, né? Mas voltando ao assunto da focaccia. Você sabe o que é? Já comeu uma bela de uma focaccia? Focaccia é um pão achatado italiano. Na verdade é quase a mesma massa de um pão, ele só é uma massa mais úmida, né? E eles dizem que é um ancestral da pizza como nós conhecemos ela hoje em dia. A grande história da focaccia é que ela apareceu nos registros pela primeira vez por volta do ano 700 a.C., lá na Roma Antiga. E ela era muito feita para ocasiões especiais. Enfim, o pessoal, eles usavam ela tanto como um antepasto, né, uma coisinha para você comer lá no começo, quanto para durante o dia você quer beliscar alguma coisa, tinha uma bela de uma focaccia. A gente também tem a focaccia como um pão para fazer um sanduíche, né? Porque ela é muito fofinha, fica muito gostosa, então é só você cortar ela e coloca alguma coisa recheando lá no meio, fica deliciosa. Eu vou pedir para você anotar os ingredientes e eles são super simples, só basta fazer exatamente na ordem como eu passo, para que o fermento fermente e que todos os itens fiquem lá misturados e o sabor, a explosão de sabores fique muito legal para você. A gente vai fazer dois tipos de focaccia. A massa é a mesma, a cobertura muda. Eu vou fazer uma massa que é o tradicional, que é só com alecrim, e uma outra massa que ela já é, na verdade a massa é a mesma, né? Ela só fica com uma cobertura um pouco mais complexa aí, que os italianos vão morrer se ver a gente fazendo essa segunda receita. Mas é uma sugestão, você pode colocar como cobertura que quiser. Fica ligadinho na receita e a gente já volta. Você vai precisar de 1 kg de farinha de trigo. A dica aqui é você pegar uma farinha de trigo boa, e por boa eu quero dizer o seguinte: a farinha de trigo, quando você compra lá no supermercado, dá uma olhadinha naquela tabela que tem na parte de trás e verifica a quantidade de proteína que ela tem. Geralmente lá eles põem por 50 gramas de farinha, né? Então tá escrito lá, a cada 50 gramas de farinha, e no caso dessa farinha aqui de hoje, ela tem 5 gramas de proteína. É a proteína que vai dar a força para essa farinha fermentar legal e fica com aquelas bolinhas que são características da focaccia, né? Se tiver menos, aí vai ser bem difícil ela ficar legal. Se tiver mais do que 5%, melhor ainda, aí ela é uma farinha fantástica. Mas geralmente aqui no Brasil a gente não tem muita variedade de farinha com mais de 5 gramas de proteína por 50 gramas de farinha, tá? Mas já fica a dica. Então, eu vou fazer duas receitas, então é 1 kg de farinha de trigo, tá? Dessa forte. 400 ml de leite integral, ok? A gente vai precisar de 1 colher de sopa de sal fino, 1 colher de sopa de açúcar refinado, 1 colher de café de... esqueci o nome disso. Deus. Pimenta do reino, 1 colher de café de pimenta do reino e um pacotinho aqui de fermento biológico seco. Se você for fazer meia receita, é só cortar pelo meio aí todos esses ingredientes que eu te falei, inclusive o fermento, tá? Não pode botar um monte de fermento, porque senão fica com um gosto meio estranho. Eu não aconselho não. Opa, quase esqueci. 4 colheres de sopa de azeite. Tenha bastante azeite, porque a gente vai ter que regar bem essas assadeiras para que a gente faça uma focaccia bem deliciosa. Eu vou começar a mexer nessa massa com vocês e vou explicando passo a passo. Bom, pessoal, a gente então começa com a farinha, tá? Então vamos colocar com cuidado a nossa farinha. Depois que a gente colocou a farinha,
Já vamos colocar o fermento. Lembrando que o fermento ele se alimenta da farinha. E por esse ser um fermento biológico seco, instantâneo, ele não precisa fazer nenhum processo antes, é só colocar ele direto mesmo. A gente vai colocar agora o açúcar. E dar uma mexidinha com as mãos mesmo. Se você quiser iniciar o processo mexendo com uma colher, não tem problema. Eu gosto de já mexendo com a mão logo do início. Bom, agora nós vamos para as nossas medidas, né? Nós vamos pegar aí 4 colheres de sopa de azeite. O sal é a última coisa que a gente coloca, tá, gente? Porque o sal pode interferir com o fermento. Então a gente esquece ele um pouquinho e coloca só no final. Agora, aos poucos, a gente vai começar a colocar o leite. Antes disso, deixa eu só colocar aqui a nossa medida de pimenta do reino, que eu coloco só para dar um saborzinho mesmo, bem pouco. Então vamos começar a colocar devagarzinho o leite. Ele tem que estar morno. E mexe. A gente vai colocando o leite devagarzinho, mas a gente tem que ter ciência que o ponto dessa massa, da focaccia, ele é mais mole do que o ponto da massa de um pão comum que a gente faça, tá? Então a gente vai sempre vendo como colocar um pouquinho mais de leite até o limite, porque se ficar muito mole também, aí não dá. Olha, gente, essa massa ela tá bem grudenta mesmo, tá? Botou o dedo, ela já sai grudada, mas é esse ponto mesmo. Ela tem que ficar bem grudentinha. O que a gente vai fazer depois de misturar todos os ingredientes, eu vou deixar ela aqui descansando por mais ou menos uns 10 minutos para essa farinha que eu joguei chupar esse leite, né, para ela ficar bem úmida, mas para ficar mais fácil de lidar, e a gente volta daqui a 10 minutinhos. Bom, pessoal, passou os 10 minutinhos. Claro que ela continua pegajosa, né? Então para mexer nela a gente vai umedecer um pouquinho as nossas mãos. Falta misturar aqui o sal, então agora eu vou jogar aquela colher de sopa de sal aqui. E como eu gosto de inventar moda, vou botar um pouquinho aqui de tomilho, tá? Você tem que tirar as folhinhas dos galinhos, claro, né? Mas o tomilho ele dá um sabor muito gostosinho. Ele é bem mais tranquilo do que o alecrim. O alecrim é só por cima mesmo, mas o tomilho dá para colocar um pouquinho em cima. Pessoal, essa massa a gente não precisa sovar, tá? Então o que a gente vai acabar fazendo, a gente vai dar um tempinho a mais aqui para ela já começou a fermentar, claro, né? Mas para ela fermentar um pouquinho mais. Então daqui a 10 minutinhos a gente vai dar uma mexidinha nela, que chama dobra, tá? A gente vai fazer umas dobrazinhas nela. Vai estar mais fácil que agora porque ela ainda tá pegando bastante aqui, mas a gente vai vir basicamente dar mais uma mexidinha nela antes de deixar ela descansar paradinha. O objetivo é desenvolver o glúten da massa. Então a gente precisa, tá vendo? Ela já tá bem elástica, mas ela precisa ficar mais elástica que isso ainda. E a farinha ela já vai ter sido bem umidificada. Então a gente volta de novo daqui a 10 minutinhos. Bom, pessoal, agora a gente vai fazer um negócio que chama dobras, tá? Só um pouquinho dessas dobras e depois a gente já vai deixar essa massa parada para ela fermentar. Então umedece a mão para não ficar grudando, porque essa massa ela é mais mole mesmo, né? Então ela tem a tendência a grudar. Vai destacando a massa e dobra ela em cima aqui do resto. Não é uma massa que precisa ser sovada, tá? Então só essas dobrinhas aqui já dão conta do recado. O que a gente vai fazer agora, como eu fiz duas receitas aqui, eu vou separar isso aqui no meio
e já vou colocar dentro das minhas assadeiras para que elas terminem de fermentar já direto dentro das assadeiras. Meus queridos, vamos lá. O meu forno já está esquentando a 200 graus, tá? Só a parte de baixo. Você vai colocar a focaccia para fazer na parte mais baixa do forno. Então já está esquentando lá, tem que esquentar por pelo menos uma meia hora para ficar quentinho. E o meu ainda tem pedra térmica, demora um pouco mais, mas tem uma eficiência melhor. A gente vai pegar azeite e vai jogar aqui no fundo da assadeira bem abundantemente, tá? Não precisa ter dó de jogar azeite aqui. Dá uma espalhada. Joga um pouquinho mais para colocar nas laterais também. Agora é só a gente dividir a massa no meio. A base é a mesma para as duas massas, então metade e metade. O que muda é a cobertura só. A gente vai dar uma esticadinha nessa massa bem de leve e vai deixá-la crescer, porque o final, quando a gente for finalizar, é só ir apertando com os dedos. Mas aqui, no momento, a gente vai dar uma esticadinha para que ela consiga chegar a ocupar as assadeiras inteiras, tá? Mas não vai ser tudo por enquanto, porque senão a gente vai rasgar essa massa. Enquanto a massa está fermentando, a gente vai começar a trabalhar com nossas coberturas, né? Para a massa tradicional, a única coisa que vai é azeite de oliva e alecrim. Então a gente só tem que tirar ele do galho, é super fácil. Prontinho, tá feito já. Vamos tirar mais um pouquinho, que mesmo na outra a gente vai botar um pouquinho de alecrim também, porque é bem tradicional, né? O sabor fica muito bom mesmo. Na outra, não tradicional, a gente vai colocar tomilho. Então tem que tirar ele das folhinhas. Ele já tá misturadinho na massa, mas a gente vai pôr um pouquinho mais por cima. Nela nós também vamos colocar provolone. Tomate e cebola roxa cortada bem fininho. Vamos lá pra gente rechear primeiro a tradicional e depois a gente vai rechear com a cobertura mais diversa, né? Então, ela ficou descansando aqui por mais ou menos uma hora e 15, mais ou menos, não precisou chegar a 1h30. Falta algumas beiradinhas da assadeira para ela chegar, né? Ela já chegou, já cresceu bastante. Então, o que a gente vai fazer é apertando, empurrando para chegar até as bordas. Nós vamos dar mais 10 minutinhos só para ela voltar a ficar cheinha e a gente já joga os toppings dela. Bom, pessoal, a gente vai começar recheando não, né? Colocando a cobertura da tradicional. Então a tradicional já tem azeite aqui todo em cima dela. Eu já fiz alguns furinhos. Você faz os furinhos com o dedo mesmo, na hora de afastar, que é para evitar bolhas de ar e para ficar bonitinho também, né? Então nós vamos jogar o alecrim bem espaçadinho um do outro, dar uma apertadinha neles e agora alguns grãozinhos de sal, não muito porque senão fica muito forte, muito salgado.
E aí não fica legal também. Fantástico. Essa já tá pronta. É só ir pro forno. Agora vamos para outra. Para outra, a gente começa com também uma camada de alecrim, mas um pouco menos do que a gente fez na tradicional. Nessa aqui eu vou botar um pouquinho de tomilho também, para ter o saborzinho do tomilho, que já está misturado na massa, mas para ficar um pouquinho mais aqui em cima, né? A gente vai colocar agora queijo provolone, que a gente já tinha cortado lá. Então dá uma espalhada, é uma cobertura mesmo, ela não precisa ficar no meio da massa. Se quiser, dá para ir apertando um pouquinho assim os provolones, só para ele ficar um pouquinho mais para dentro mesmo. Mas qualquer coisa é só deixar por cima. Vamos botar mais um pouquinho. Aí aqui dá para entender aquela ideia de que é o precursor da pizza moderna, né? Que dá pra gente ter uma ideia de como é uma pizza. Algumas pessoas chamam de pizza bianca. É uma pizza sem molho, né? Eu vou colocar agora um pouco de tomate. Então a gente cortou ele em quadradinhos. E para finalizar, a cebola roxa jogada por cima. Prontinho. Estamos aqui com as duas focaccias. Vou jogar um pouquinho de pedrinhas de sal nessa aqui, que é a mais completona, né? Mas só um pouquinho, porque já tem provolone aqui que é bem salgado. Então temos uma super recheada e uma tradicional. Vamos ver como é que fica. Olha só que sacrilégio. Eu esqueci de pôr o bacon, de filmar, né? Eu ia botar, mas esqueci de filmar. Eu dei uma pré-fritadinha neles, não muito, né? Porque ele não vai conseguir ficar totalmente fritinho no forno. Mas aí é só a gente espalhar aqui por cima. Que ele vai ficar delicioso. Prontinho. Agora sim. Isso é uma focaccia exagerada. Bom, pessoal, estão prontas as duas focaccias. Elas já esfriaram um pouquinho, é importante deixá-las esfriarem em pelo menos uns 20 minutos antes de cortar, mas estão prontinhas. A nossa focaccia recheada com várias coisas, então essa aqui é só cortar e mandar pra dentro. E a nossa focaccia tradicional, que você também pode só cortar e comer, ou pode ir ali molhar num azeitinho, passar uma manteiga, pegar ela e cortar e fazer ela como lanche. Enfim, aí é só a criatividade que manda, né? E a fome também, claro. Eu peço pra você, caso não tenha feito ainda, curtir o nosso vídeo, seguir o nosso canal e deixa um comentário aqui embaixo pra eu saber o que você acha dessa receita. Aí, se você quiser também pedir uma nova receita, né, que você tá querendo aí aprender, é só pedir. Mas escreve aqui embaixo, tá bom? E o mais importante, se você fizer alguma dessas receitas, me manda a fotinha do seu resultado no meu Instagram. O endereço do Instagram vai entrar aqui daqui a pouquinho, numa dessas telas que vem aqui na finalização, mas é só você mandar a foto pra gente que a gente vai publicar lá no meu Instagram, tá bom? Muito obrigada e até a próxima!